Essa é para os sonhadores pragmáticos, os idealistas mão na massa, os utópicos realizadores. Sim, eles existem. São os apaixonados pela educação. Acreditam que podem mudar o mundo e, na nossa opinião, podem mesmo. São especialistas na fonte de energia mais transformadora que existe: a escola. Toda manhã, quando toca o sinal, cada sala de aula é uma usina de futuros. Tudo que vai valorizar, inovar, pacificar, sustentar o futuro no planeta começa ali. Para todos os biomas, culturas, governos, economias, corporações, famílias. Mas principalmente aqui para nós, que somos educação, a escola tem que estar em primeiro lugar. Mais do que o ensino, o apoio. A gente usa todas as atividades propostas, tanto pela Somos como pela M, né? Antes da venda, a parceria. O Plural, eu acho que ele é um enorme aliado do professor, é um enorme aliado da escola. Para além do operacional, o estratégico. A gente começou a olhar para Somos nesse sentido de parceira realmente de apoio, e aí fez a grande diferença. Como alavancar a performance de professores e alunos? Como ampliar a conquista e fidelização da comunidade escolar? Como garantir conteúdo de excelência para cada escola na sua região? Como zerar a inadimplência e acelerar a expansão? Os desafios são muitos. A resposta é uma só: pensando a escola em primeiro lugar. Somos educação. Muito bom dia, querida escola parceira, você que está nos acompanhando durante a nossa M-Week. Já estamos no 4º dia, vai começar agora o módulo de número 14. Sim, tem muito conteúdo pela frente ainda, espero que você tenha aproveitado. Se você já está conosco desde o primeiro dia, seja muito bem-vindo de volta. E se você está chegando agora nesse módulo, você também é muito bem-vindo, convidado inclusive para assistir os módulos que já se passaram, que estão gravados, e acompanhar com atenção esse novo módulo que vai trazer um assunto que eu particularmente adoro, tá? Daqui a pouco você vai entender qual é. A gente vai falar sobre bilinguismo e como transformar o programa bilíngue em um argumento para a matrícula, como aproveitar melhor esse recurso, falando, né, sobre uma nova geração de escola, sobre uma nova geração de pais, de alunos. Bilinguismo super importante nesse tema, é esse o assunto que vamos tratar no módulo de agora. E para falar deste assunto, eu tenho uma convidada muito especial, que tem um currículo tão incrível que eu fico até ansioso de apresentar, mas vamos ver se eu não erro, tá? Ela é gerente pedagógica das soluções bilíngue da Somos Educação. Tem mais de 13 anos de experiência dentro de sala de aula como professora de idiomas e tem uma bagagem curricular tanto nacional como internacional, fazendo uma pós-graduação em Londres, tendo uma vivência muito importante em Londres também, que ela trouxe na bagagem aqui e está conosco para falar desse assunto. Se vamos falar de bilinguismo, eu não conheço ninguém que poderia falar melhor do que ela, Evelyn Demarque. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Rafa. Bom dia, escola parceira. Estou muito feliz de estar aqui novamente, Rafa. Obrigada. Para nós é um privilégio, tá, Evelyn? Eu falo que é um tema que eu gosto muito, porque eu queria muito falar inglês, queria ser, assim, já fluente em inglês. E um dia eu ainda vou ter uma conversa com você que eu me sinto seguro de falar inglês, tá? Ah, vai sim. Nunca é tarde para aprender, Rafa. Bora aí participar do English Stars, do Eduol, né? Daí você já se desenvolve com os nossos alunos. E eu acho que a minha filha está num caminho melhor que eu, viu? Falando dessa nova geração, a minha filha tem muito mais convívio com o idioma hoje do que eu tinha na minha época de criança. Acho que ela vai estar melhor do que eu daqui a alguns anos. Nossa, é incrível como eles internalizam, né? Tá presente em todos os lugares, na TV, né? Na brincadeira ali, nos jogos que eles têm contato. Então, para eles, realmente é muito, muito mais presente do que era para a nossa geração. É legal. Que bom que você está aqui. Muito obrigado por ter vindo, tá? Vamos aproveitar muito você para essa conversa. Mas antes, quero lembrar você, né, de que a gente tem vários mecanismos de interação para que você participe com a gente aqui diretamente desse programa, começando pela nossa plateia virtual. Olha só que legal, Evelyn. Essa vez a gente está
com uma plateia virtual. Vou pedir para já colocarem aí quem está conectado conosco. Olha que legal esse pessoal maravilhoso, lindo que está acompanhando a gente. Tem gente que eu estou vendo o rostinho aí desde a segunda-feira. Olá, Riser, bom dia. Marina, bom dia. Solange, Maria. Kátia do Ursinho Pimpão, manda um coraçãozinho aí, Kátia. A Kátia está com a gente desde segunda, estou vendo o rostinho da Kátia. Ximene, bom dia para você também. Quem estiver por aí, puder abrir a câmera para a gente dar um bom dia aqui para a nossa plateia virtual. Durante o evento, se vocês quiserem fazer algum comentário, manda no chat aqui da plateia virtual para a gente abrir o seu microfone, para você também trazer aí suas perguntas, trazer suas considerações. Vai ser muito legal a participação de vocês, tá? E se você não está aqui na plateia ainda e quiser entrar, procure aqui no chat, no ambiente de transmissão, lá em cima tem um link pré-fixado que vai te dar acesso para esse ambiente aqui, tá? E não é só isso, tá? A gente também tem um grupo de WhatsApp que eu convido muito a você participar, você entrar. O link para o acesso ao grupo também está no chat. E a gente está lançando uma campanha desde quarta-feira que é Grava Pra Gente. É gravar um depoimento em vídeo de como você tem experimentado a nossa M-Week e dizer o que você está achando. Isso é muito importante para nós, para o nosso time. Compartilhe no grupo e tá aí o QR Code, né, para você participar do grupo de WhatsApp e enviar para a gente o seu depoimento, seus comentários. É nesse grupo que a gente vai compartilhar os próximos eventos, vai munir sua escola com novos recursos, novas informações. Então, participa do grupo e continue acompanhando o nosso trabalho, tá? Durante o programa, Evelyn, a gente sempre tem também uma enquete. Todo programa tem uma enquete e a enquete de agora, ela vai trazer exatamente essa informação sobre o bilinguismo. Queremos muito saber se a sua escola já possui uma solução bilíngue. Eu coloquei algumas alternativas, que é sim, há 3 anos ou mais, sim, há 2 anos, há 1 ano ou não temos um programa bilíngue ainda, porque eu acho que depois desse programa você vai se convencer e ter esse programa bilíngue na escola o quanto antes. Mas está aí a pergunta, convido você a procurar por essa pergunta também no ambiente de transmissão. Você vai encontrar um íconezinho do lado do ícone do chat, você vai encontrar um ícone da enquete. Ali você seleciona a alternativa, clica em votar e aí a resposta vai ser computada pela gente aqui, tá bom? Então vote durante o programa, o máximo que você... Quem puder votar vai ser interessante para a gente ter essa estimativa, conhecer o perfil das escolas que estão nos acompanhando, tá bom? Mande seu bom dia, mande aqui no chat, a gente está aqui conectado ao vivo e o ao vivo é muito legal para você interagir. Então aproveita, manda suas perguntas, manda os seus depoimentos, suas considerações, que durante o programa a gente vai trazendo aqui, vai tornar o nosso conteúdo ainda mais rico, tá bom? Evelyn, vamos começar então? Vamos lá. Evelyn, queria muito... A gente montou uma salinha aqui, exatamente para você se sentir bem aconchegada, para você ficar à vontade, para a gente bater esse papo, tá? Chico falou muito sobre, na última palestra, a gente tem falado muito sobre uma nova geração de famílias que tem surgido por conta de uma nova geração de contexto social que a gente está vivendo, né? De facilidades, de oportunidades. As pessoas hoje viajam muito mais pelo mundo todo do que viajavam no passado. As pessoas têm muito mais acesso hoje à língua, ao idioma, do que tinham no passado. Então, realmente, nosso contexto mudou, tudo muda e é claro, é óbvio que a escola também necessita de uma mudança por causa de um mundo muito mais exigente, famílias muito mais exigentes e os pais também. Falando sobre bilinguismo, eu queria começar nossa conversa trazendo um pouco dessas mudanças. Você, né, com a carreira que tem, com certeza deu aulas de inglês de forma bem diferente do que hoje as aulas são dadas. Queria que você trouxesse um pouco desse panorama. As aulas de inglês do passado, como eram? E as aulas de inglês de hoje, como são? Para falar da importância dessa evolução e como a própria proposta da solução bilíngue também atende a essas mudanças, às necessidades de hoje em dia. Rafa, eu acho que começar aqui falando um pouco da minha trajetória, né? Eu acho que exemplifica bem a importância, né, de falar um outro idioma, como realmente abre portas. Hoje a gente sabe que 90% do conteúdo acadêmico está divulgado em inglês.
Então, não é só aprender inglês para você viajar, para você ir de férias para Disney, é muito mais do que isso. Então, realmente, abrir uma janela ali para o mundo, para as nossas crianças, e entregar oportunidades ali que elas não teriam, né, em um contexto monolíngue, né? Eu sou professora de artes de formação, né? E quando eu quis fazer uma pós-graduação fora, eu pude escolher, né, ir para um outro país, exatamente porque eu não falava tão bem, mas eu falava o suficiente para conseguir me comunicar, aproveitar desse conteúdo acadêmico e ter uma experiência de vida, né? Então, eu acho que é isso que a gente está falando, além de proporcionar uma visão cultural da criança, conhecer de onde ela vem, qual é a diferença da casa dela, do bairro dela, da cidade dela para o mundo, olhar as coisas em outra perspectiva que não é só ali do mundinho dela, né? Nesse contexto, quando a gente aprendia inglês na escola, ou como a gente ainda aprende inglês na escola, né? Porque a gente fala muito de mudança de geração, tudo acontece muito rápido, mas a escola não é um lugar que as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, a gente ainda tem dificuldade ali de acompanhar a velocidade da mudança da geração de fora da escola e incorporar isso no ambiente escolar, né? Então, muitas aulas de inglês ainda acontecem com uma forma muito focada em estrutura, né? Então, todo mundo aqui já teve uma aula que eu tive que decorar o verb to be, ou que eu tive que decorar uma lista de verbos irregulares ali no passado. Que eu até ali, dependendo da minha capacidade de memória, eu conseguia decorar e bem na prova, mas e depois, né? E qual é o contexto? Para que eu uso? Qual é a experiência? Qual é o prazer disso? Né, dessa nova língua, dessa nova oportunidade. Não existe prazer e não existe eficácia ali linkada num processo ali de decorar a estrutura. Então, a gente fala que a gente aprendia inglês da forma para o uso. Então, a gente decora a forma, decora a lista de verbo, decora a estrutura gramatical, e daí, enquanto você não decorar e não souber toda a forma, você não pode usar também. Então, enquanto você não estiver perfeito ali na forma, você nem tente usar, porque você vai usar errado. E é exatamente essa chave que a gente vira ali há 20, 30 anos atrás, até a gente começa muito a falar, né, na metodologia CLIO, que é conteúdo e língua sendo trabalhados de forma integrada. Como que a gente traz aí significado para o aprendizado de língua, e daí a gente inverte essa ordem. A gente usa para depois ir para a estrutura. Então, eu vou ver sobre o ciclo da água em inglês, eu vou ver sobre o corpo humano em inglês, eu vou cantar uma música, eu vou ler um poema, eu vou aprender sobre um artista em inglês. Nisso, tudo nos tropeços, como a gente aprendeu português. Mistura português com inglês, a gente vai se aventurando, cria um ambiente confortável ali para a criança experimentar. E claro que depois que a gente usa, a gente está na escola regular, vai vir a forma, a gente vai entender todas aquelas coisas que... não se preocupem, que não é que a gente vai aprender de qualquer jeito, a gente vai criar aquele vício de linguagem e nunca vai aprender a estrutura. A gente aprende a estrutura, mas primeiro a gente precisa usar, a gente precisa praticar para depois aprender a estrutura, e não o contrário, como eram as aulas antigamente, né? E ainda muitas aulas hoje em dia. Legal. E isso a gente tem dentro das nossas soluções bilíngue dentro da Somos, né? São duas. Sim, sim. Hoje nós temos o English Stars e temos também o Edual. Então, são 2 sistemas de ensino bilíngues dentro da Somos. E a metodologia que nós trabalhamos, ela é muito parecida. Então, eu trabalho com aulas em foco na oralidade, aulas com conteúdo e língua de forma integrada, muita metodologia ativa. A gente precisa fazer com que esse aluno experimente, que ele dê a aula para o colega, que ele faça exercícios em dupla, em grupo, enfim, que ele possa ser um agente ali, né, ser o protagonista da construção do conhecimento, né? E não ali um agente passivo que está só esperando e vendo o professor falar.
Então, isso está comum, sim, nas duas soluções. Maravilhoso. Quero lembrar as escolas que o que a gente está tratando no programa de hoje é como transformar um programa bilíngue num argumento de matrícula. Como a gente faz isso, de fato, se tornar um diferencial para a sua escola, né? E aprimorando, inclusive, o discurso que vocês na escola devem ter, o seu profissional que está na sua sala de atendimento deve ter. Então, se você não tem ainda o programa bilíngue, a ideia aqui é mostrar a você como esse discurso ele está completamente contextualizado para a nossa realidade, para essa nova geração. E você que já tem o programa, ou quer de fato colocar, já está à vista de ter o programa, que argumentos e como você apresenta tudo isso, né, para as famílias, de uma forma que realmente potencialize o que o programa, o que a solução bilíngue está propondo, né? Então, queria já, só falando isso, né, contextualizando o programa, porque essa fala de como a aula é dada hoje em inglês, eu acho ela muito forte. Sim. Não vou pedir para você repetir, mas vou pedir para você rever e colocar isso na mão do time de atendimento, dos professores, porque essa fala de estar contextualizada na realidade do aluno ali, as aulas não é só as aulas são em inglês, mas são de ciências em inglês, de matemática em inglês, de português em inglês, essa coisa de fazer primeiro, essa coisa de eu não tenho que saber toda a estrutura para depois começar a falar. Você trouxe uma fala técnica que é a abordagem CLIO. Se você puder só materializar bem de forma assim o que é essa abordagem CLIO, para a gente deixar bem gravado então agora para o time da escola, eu acho que seria bem legal, Eve. A abordagem CLIO é uma abordagem presente em todas as metodologias contemporâneas, né, que funcionam de verdade, então é um grande sucesso. CLIO é um anagrama para Content and Language Integrated Learning, conteúdo e língua sendo trabalhados de forma integrada. Na prática, o que eu vou fazer, né? Como eu falei, a gente vai ter uma aula do ciclo da água em inglês, do corpo humano em inglês, uma aula de artes em inglês, de música, de geografia. Então, eu vou aprender outros conteúdos em inglês alinhados à BNCC, alinhados à faixa etária daquele aluno, ao que ele está vendo na aula regular, exatamente para que isso crie conexão. Ah, tá, não, eu estou fazendo em inglês, mas eu estou aprendendo sobre o sistema digestivo. Ah, eu estou fazendo em inglês, mas eu estou aprendendo sobre os animais mamíferos. Então, é exatamente trazer significado para a aprendizagem do inglês, né? Para o aprendizado do inglês. E daí, nos dois produtos que nós trabalhamos, o English Stars e o Edual, a gente trabalha de formas um pouco diferentes, né? No English Stars, a gente trabalha com o que a gente fala de soft CLIO. Então, ali a gente tem um Student's Book e um Workbook. Nós temos 2 livros de língua e eu vou passar por outras matérias em inglês, mas dentro do conteúdo linguístico ali. Então, eu vou até ver um texto sobre geografia, eu vou ver um texto sobre história, mas isso está dentro do Student's Book, do Workbook, que são os materiais de língua. No Edual, a gente trabalha com o que a gente chama de Hard CLIO. Então, nós temos um livro específico de CLIO para que eu consiga realmente aprofundar nessa abordagem pedagógica, que é o conteúdo e língua integrado. Então, eu tenho o Student's Book, Workbook, que dão conta ali da parte linguística, e eu tenho um livro só separado, dividido por matérias, matemática, ciências, história, geografia, em inglês, totalmente alinhado à BNCC. Então, aquilo que ele está vendo no ano letivo, ele vai ter a oportunidade de ver em português, ver em inglês. Isso, nem preciso dizer o quão rico isso é, porque além do benefício do desenvolvimento linguístico, ele está revendo a matéria com 2 línguas de instrução diferentes, 2 professores diferentes, 2 ambientes diferentes. Então, isso reforça e ajuda muito na aprendizagem do conteúdo regular também. Incrível. E você falando sobre essa interdisciplinaridade e tal, eu fiquei pensando o quanto também é uma exigência da nova geração de pais e tal, a questão do aluno ter uma série de outras habilidades que não seja só entender e falar o idioma. A gente fala muito das habilidades do século XXI. Eu creio que as soluções bilíngues da Somos também amparam esse nível de aprendizagem. Queria que você comentasse um pouco se
dentro da solução bilíngue também é possível o aluno aprender a trabalhar em equipe, a ter empatia, enfim, todas as habilidades que a gente tem do século XXI, se elas estão também amparadas dentro da estrutura metodológica da solução. Com certeza, Rafa. O trabalho com as competências do século XXI é um dos pilares da metodologia do Edual e também está presente de forma muito forte no English Stars, porque somos um sistema de ensino. O sistema de ensino ele serve à escola regular. E a escola regular tem a responsabilidade de desenvolver o aluno de forma holística, de forma global. A gente precisa olhar para esse indivíduo não só na parte cognitiva, mas também na parte comportamental, na parte socioemocional, como ele se coloca no mundo, como ele se desenvolve enquanto ser humano, enquanto pessoa capaz, aí, agente de transformação no mundo, não só um agente passivo, né? E isso tudo ali está no campo das ideias, mas quando o professor pega o nosso material, isso precisa estar muito claro para ele. Então, dentro do nosso manual do professor, está indicado, professor, olha, essa atividade vai trabalhar aqui com pensamento crítico. Aborde dessa forma e você vai avaliar, vai olhar se os alunos estão desenvolvendo pensamento crítico com essa ferramenta. Então, é importante que isso esteja delineado para o professor, para a gente não deixar passar batido, né? Isso não é só um discurso. Isso realmente precisa estar presente no material, precisa ser um compromisso da escola, esse tipo de desenvolvimento com o seu aluno. Então, pensamento crítico, colaboração, comunicação, resiliência, metacognição, todas essas competências que estão alinhadas, né, ao que a BNCC traz também ali como objetivo de desenvolvimento do aluno global, eu tenho dentro do material e, mais importante, eu dirijo o professor para esse trabalho, para essa avaliação, para esse olhar para o aluno, porque não adianta também ser um pilar metodológico e a gente não colocar ali para a estrela do show, né, para quem está na ponta, como que eu vou levar meus alunos para esse desenvolvimento específico socioemocional. Eu fiquei pensando no papel do professor aí, né? O professor recai sobre o professor responsabilidades múltiplas o tempo inteiro, né? E tem um material que apoia nesse nível, acho que é um recurso fundamental, né? Porque aí ele sabe, olha, aqui eu estou dando essa disciplina, mas junto com essa disciplina eu estou ensinando isso, como você falou, tem esse direcionador para o professor, né? E eu fiquei pensando, Eve, você falou sobre as aulas serem em inglês. Tem aulas que são 100% em inglês, né? Eu imagino, né? Não sei, eu acho que a escola tem que dizer também aqui, né? Se para você isso é um desafio, mas me parece ser um grande desafio termos professores que falem, né? Ou trabalhem essa aula 100% em inglês. A gente tem esses professores, é fácil a gente criar esses professores. A escola que quer ter um programa bilíngue está pensando nesse desafio, como ela enfrenta esse desafio, quais são as soluções, como que é esse cenário, na sua opinião, na sua vivência? Eu acho que o cenário da escola como um todo é um cenário desafiador, né, Rafa? Mas, assim, é justo que custe muito o que muito vale, né? Então, a gente trabalha num ambiente que o tamanho do desafio também é o tamanho do prazer, né? A todo momento ali a gente está correndo atrás dessa geração que muda muito rápido e quem está na ponta ali é o professor. Então, você imagina ali o professor, ele está lidando com uma geração que ele mal conhece, porque muda a cada 4 anos ali, ele está lidando com uma demanda do mercado, né? Porque os pais entendem, enxergam a importância do bilinguismo, querem que as escolas tenham ali uma solução de ensino de inglês para as crianças, está lidando com a demanda da gestão da escola, porque também está ali recebendo a expectativa dos pais. Então, esse profissional, esse agente que está ali na ponta, ele precisa ser muito suportado e cuidado. Aqui na assessoria, né, eu sou professora, todos os meus colegas assessores aqui são professores, então a gente vem de sala de aula, a gente entende o tamanho desse desafio e o nosso maior foco é desenvolver esse profissional que está na ponta.
As aulas, elas devem acontecer 100% em inglês, porque tanto o English Stars quanto o Dual, eles são programas de imersão. Então, é importante otimizar o tempo de sala de aula, oferecer a aula 100% em inglês, para que o aluno absorva, como a gente aprendeu português, né? Absorva ali e, aos poucos, vá ganhando confiança de falar. Na nossa realidade aqui de professores, nós temos professores que são muito bons da parte de proficiência, mas que têm pouca experiência de sala de aula, que vêm de cursos de idiomas, então as turmas são menores, niveladas, é um outro universo. E a gente tem professores que são muito bons em salas de aula de escola regular, turmas numerosas, mas que faltam ali na proficiência. Então, a gente precisa trabalhar com esses dois profissionais no sentido de desenvolvê-los, né? Para isso, a assessoria precisa ter recursos de suporte, recursos de desenvolvimento, observação de aulas, cursos na nossa plataforma Profs, dentro da Plural, reuniões pedagógicas periódicas para que a gente consiga acompanhar e ouvir esse professor e entender como que a gente pode contribuir para o desenvolvimento dele. E, além de um material didático que dá esse suporte. O manual do professor, ele vem passo a passo da aula, como o professor deve fazer, o que ele deve falar, ele vem até, professor, fale assim. Porque para uma criança menor, a gente precisa ser mais objetivo, frase mais curta, mais imperativo. E para as crianças maiores, a gente pode elaborar mais. Entendi. Então, até isso a gente vai guiando o professor, não no sentido de engessá-lo, né? Porque aqui a intenção é que ele aprenda a metodologia para brilhar, para colocar o toque dele, para trazer sua personalidade. Nós temos professores artistas que trazem o violão para a sala de aula e fazem teatro e fazem dramatizações. Então, a gente tem muitos perfis de professor, mas é importante que ele tenha metodologia para dar essa tranquilidade para que ele consiga colocar a personalidade dele na aula. Perfeito. Então, se eu sou uma escola que tem a solução bilíngue da Somos, eu posso facilmente colocar no meu discurso de matrícula que os meus professores, eles atuam fazendo aula 100% em inglês. Por causa de toda essa bagagem, de todo esse suporte, eles têm essa segurança. Eu acho que ter esse discurso, de alguma forma, torna a escola mais relevante, né? De falar, olha, os professores estão preparados para tal. Eu acho que pode ser um argumento muito forte, né, para o mercado, assim, não sei. Geralmente a gente vê destacado assim, né? Aqui a escola é bilíngue, eu tenho um programa bilíngue, mas falar aqui nossos professores dão aula 100% em inglês, difícil ver. Sim. Mas a gente poderia fazer isso facilmente dentro da nossa solução. Sim, né? Aqui os alunos vivem o inglês, eles têm experiências em inglês, eles interagem em inglês, né? Então é importante, se você já tem um programa bilíngue ou está pensando aí em colocar, que a gente consiga também fazer a escola respirar o idioma. O professor, ele passa pelo corredor, cumprimenta os alunos em inglês, ensina ali umas palavras, né, umas frases para a secretaria, né, para o pessoal que trabalha ali na escola. Então, para que a gente consiga interagir mais em inglês, para que a gente consiga falar, está apresentando a escola, o pai ouve que as pessoas se cumprimentam em inglês. Eu acho que é a gente mostrar mesmo para o pai que a escola que adota o Eduol, o English Stars, ela respira um segundo idioma, ela tem prazer em falar inglês e aprender inglês, né? Isso que é o mais importante. Legal. A gente tem falado aqui, Eve, que tem alguns passos, né, para a escola poder fazer um bom trabalho de gestão, que é onde estamos, para onde vamos, como vamos e principalmente com quem vamos. E a gente fala com quem vamos, apoiado no sentido de que parceiros você escolhe, né? A Somos, né, tem muitos recursos, a gente está apresentando aqui, né, falando de bilinguismo, trazendo o que a gente sabe que é, o que você sabe que é Eduol English Stars. Mas a própria marca da Somos também tem os seus parceiros, o Eduol principalmente, né? Queria que você falasse um pouco dessa chancela que eu sei que existe, que está por detrás, ou não sei se é por detrás, dentro de todos os lados, mas que ampara também, torna o material ainda mais forte, de forma, acho que internacional, inclusive, né? Queria que você falasse sobre essa parceria que existe dentro da solução bilíngue, que a escola também deve apresentar e também deve usar, porque fortalece o argumento da matrícula. Não, com certeza. Acho que esse ponto é super importante, né? Quando a gente
pensa em um projeto, né? Você como gestor tem ali uma visão, um sonho para a sua escola, é definir quem que vai me ajudar nesse sonho. A gente não faz nada sozinho, né? Escola é muito diverso, é muito plural. É impossível um gestor saber de tudo, de socioemocional, de bilíngue, de maker, enfim. A gente precisa procurar parceiro, né? E o que eu digo aqui, né, que a gente brinca aqui que a Somos é uma empresa muito dinâmica, porque quando a gente pensa que a gente está se acomodando um pouquinho, vem uma nova tendência, vem um novo projeto, vem alguém para te provocar. Então, aqui tá todo mundo em constante movimento, né? Como é a educação, como é a velocidade da mudança de geração. Eu acho que a Somos tem muito cara de empresa de educação, né? Porque eu acho que é tudo tão dinâmico quanto é a própria vida hoje em dia mesmo, né? E daí, quando a Somos decide também por um parceiro, porque a Somos também tem um sonho. Então, a escola tem um sonho, ela vai escolher um parceiro. A Somos tinha um sonho também, né, de fazer um programa bilíngue. Quem que eu vou dar a mão aqui que vai me levar para o meu sonho? E a gente escolheu a Macmillan Education, que é uma editora britânica aí de mais de 180 anos de história. A Macmillan é muito forte na confecção de material didático de ensino de inglês para crianças e adolescentes. Então, tem muitas editoras fortes, muito boas, excelentes, que os professores usam aí diariamente. Mas o principal diferencial da Macmillan é essa faixa etária. Eles sabem como falar com a criança, com o adolescente, com o jovem. Eles sabem fazer um material lúdico. O material do ensino infantil, assim, no final do ano, é só o pó, assim. Eles recortam, eles colam, eles rasgam, eles pisam, eles usam o material, né? E daí isso vai crescendo com o aluno, a abordagem, o tipo de texto, as imagens. Então, é tudo muito adequado, né, para a faixa etária. Eles são muito fortes e eu acho que a Somos foi muito feliz nessa parceria. Isso, com certeza, é um argumento para a escola. Então, aqui a gente tem Somos, aqui a gente tem English Stars, tem Edual e tem Macmillan, né? É uma marca forte que é muito conhecida e que traz realmente uma segurança para a família, para a comunidade e principalmente para o professor. Show de bola. Então já temos aí, acho que depois eu estou tentando fazer um resumo, depois eu quero fazer um resumo para a gente elencar os tópicos todos por onde a gente passou, né? Mas deixar evidente essa parceria da Macmillan, acho que é excelente, importante, né? Valida o material e valida a escola, porque afinal de contas a gente está aqui munindo você com informação para você vender mais matrícula, para você conquistar mais alunos e famílias, né? A gente está recebendo alguns comentários que eu queria compartilhar com você, olha que legal. A Sheila, ela disse que hoje o Colégio Emília Marinho tem o bilíngue e que é um grande diferencial, depoimento da Sheila aqui, e a Marcela diz, traz uma pergunta para você. Com qual frequência a equipe Eduol acompanha as aulas para dar feedback aos professores? Perfeito. Uma das partes da nossa assessoria pedagógica é a observação de aulas. É uma das partes mais importantes, porque, como eu disse, somos todos professores, somos colegas, então a observação de aula não é uma auditoria, não é um julgamento, é realmente de colega para colega. Olha, esses são os pilares que a gente observa, esse daqui está em desenvolvimento, eu vou te ajudar com este plano de ação. Então, a gente precisa ser muito transparente, muito honesto e muito empático, né? O professor está ali na sala de aula, está recebendo um material novo, muitas vezes ele tem muitas turmas ali para lidar. Então, a gente precisa, antes de tudo, ter um olhar de empatia para esse professor. Nós vamos na escola, no ano de implantação, por 3 vezes. A primeira vez é um treinamento presencial. Esse treinamento é feito em 3 áreas ali. Um treinamento com a gestão da escola, um treinamento com a secretaria e um treinamento com a equipe de professores, tá? Isso acontece ali entre janeiro e fevereiro. E daí o professor tem ali as ferramentas para começar a dar aula. Entre março e abril, nós vamos para a primeira visita pedagógica, a primeira observação de aulas. Então, ele já teve ali 1 ou 2 meses para se adequar ao material, conhecer os alunos, conhecer a turma, e daí o assessor vai fazer a observação de aulas.
Nessa observação de aulas, nós geramos um relatório com um plano de ação, com 2 ou 3 pontos de plano de ação que a gente vai acompanhando com a coordenação. E no início do segundo semestre, agosto, setembro, a gente volta para a segunda observação para fazer ali um comparativo com os primeiros pontos e listar ali novos pontos para a gente se desenvolver e até a próxima observação. Então, no ano de implantação, 3 vezes. Treinamento da equipe escolar e 2 observações de aula, uma em cada semestre. Maravilha, Eve. Eu estou vendo aqui a pesquisa, a enquete que a gente fez, perguntando se a escola já possui alguma solução bilíngue, né? Interessante que o público que está nos assistindo, 62% diz que sim, há 3 anos ou mais. Uau! Um público bem estruturado dentro Sim. aqui da solução bilíngue. E aí ficou em 17% tanto o grupo que tem pelo menos há 1 ano e o grupo que não tem ainda nenhum programa bilíngue, está os 2 em segundo lugar aqui, né? E estou vendo mensagens de gente que está nos assistindo e que já é escola parceira, está chovendo depoimentos aqui, relatos muito legais sobre a solução bilíngue da Somos. Por exemplo, aqui, ó, a Mônica, do Colégio Excelsior de Blumenau, diz: já estamos colhendo bons frutos do Eduol. A Clara Liberato também. Estamos em nosso 2º ano de Eduol e, de fato, estamos muito felizes com todo o material e a assessoria que recebemos. Escola Chácara. Escola Chácara do Fabrício. Maravilhoso. A Lúcia colocou aqui, assessoria impecável. A Lívia é uma delas. Grande assessora. Já fica aqui o abraço para a Lívia também. Sim. E tem uma fala que eu queria trazer de destaque aqui, que eu acho que já podemos ir para um outro tema que me chamou a atenção. A Juliane, do Colégio Sigma, tem o programa Eduol na escola. A assessora Helena é excelente, inclusive muito ativa, ela coloca aqui. E ela diz que as aulas totalmente em inglês, as famílias amam o fato de ser assim, né? Então, estou só ressaltando aqui no testemunho da Juliane. E ela diz que tem uma coisa que as famílias adoram, que é o app Bookar. Bookar, é assim que fala? Isso, Bookar. Bookar. Ela falou desse app Bookar e aí eu já quero ingressar aqui nesse tema, que é a questão de tecnologias. Eu sei que existe muita coisa dentro das soluções, queria que você trouxesse, inclusive as tecnológicas, para a gente trazer destaque, como que a gente pode apresentar isso para a família, o que eu trago no meu discurso para chamar ainda mais atenção. Que bom. Bom, vocês vão perceber que eu vou ficar bem empolgada agora, né? Porque a parte da Bookar realmente é a menina dos olhos, assim, do Eduol. Ela só está na oferta do Eduol, tá? Para fundamental anos iniciais e anos finais, então ali do 1º aninho até o 9º ano. E é uma biblioteca digital. Essa biblioteca, ela está plugada dentro da Plural, então, para quem não conhece, se ainda não tiver escola Somos aí, a Plural é o ambiente digital da Somos, então, material didático, os recursos de prova para o professor, ou até para ele atribuir exercícios ali para casa, tudo fica dentro de uma plataforma única, tá? Então, se você é uma escola Anglo, escola Mackenzie, escola Eduol, tudo acessa por um único login ali na Plural, que é um grande facilitador ali para o aluno e para a família. Aí, ali dentro da Plural, você tem um ícone, que é a Bookar, que é uma biblioteca digital com mais de 1000 títulos. E ela está presente no planejamento de aula, então o professor, 2 vezes por mês, ele trabalha com a Bookar. E como que ele trabalha? Ele trabalha com sala de aula invertida. Então, ele escolhe ali um livro para trabalhar no bimestre, no trimestre, ou até por mês, se ele quiser trabalhar um livro por mês. E ele atribui, via plataforma, o livro para o aluno. E daí o aluno recebe uma notificação que ele tem uma tarefa de casa e eles vão ler juntos. Primeiro assim, na atribuição, quando o professor atribui, ele tem muitos filtros que ele consegue direcionar qual é o livro que eu vou ler. Quantas palavras tem o livro, ali o nível de dificuldade de leitura, os tópicos verbais que ele está trabalhando, ele pode alinhar com o que ele está trabalhando em sala de aula. O tema, a escola está comemorando o Dia da Água nesse mês. Vamos alinhar um tema da Bookar? Coloca ali o tema. Então, eu tenho vários filtros que eu consigo aplicar dentro desses 1000 títulos para escolher o título perfeito. Eu escolhendo o título perfeito, eu atribuo para casa. Quando o aluno vai lá abrir em casa, não tem como o pai não sentar do lado do aluno para ver o que está acontecendo.
é muito legal. Então, aparece ali o livro animado, ele vai ali virando a página e grifando ali, então o aluno tem o estímulo auditivo e o estímulo de ler ali, né, a visão ali. Alguns exercícios, algumas brincadeiras no meio do livro, para ele ir checando a compreensão do aluno, e atividade no final do livro também. Então, isso tem um valor pedagógico infinito, né? É muito, não tem aluno que não se engaja, é muito divertido, é muito bonito de ver ali. Tem um valor que, para a escola gerar valor, que o pai está vendo o que está acontecendo, está vendo que ele não paga só um livro, que ele paga uma plataforma, que ele paga um sistema de ensino. Isso agrega valor aí ao produto que você está oferecendo. E o professor depois faz o trabalho na sala de aula. Essa plataforma gera a prova do livro, essa plataforma gera projetos que o professor pode fazer. Então, essa estrutura de atribuição do livro para que seja trabalhado o projeto em sala de aula não só forte pedagogicamente, mas traz muito resultado na visibilidade do programa na escola, né? Então, colégios como o Sigma, o Excelsior, que usam super bem a Bucar, são realmente referência para a gente, né? Eles postam nas redes sociais, gera... Para a gestão da escola, eu tenho ali relatórios de engajamento, então eu posso fazer uma campanha do leitor do mês, aí põe a foto do aluno nas redes sociais. Então, é realmente um ganha-ganha aqui. A gente ganha na parte de visibilidade, de marketing, e a gente ganha muito na parte pedagógica. A Bucar é realmente sensacional dentro do Eduol aqui, nos anos iniciais e anos finais. Legal, Eve. Eu fiquei pensando numa visita que eu fiz recentemente numa escola. A gente está num processo de transição da minha filha, estamos mudando de escola e estou fazendo esse laboratório na prática, né? Fazendo essas visitas e o atendimento, a gente tem atendimento que é triste. E a gente conhecendo os recursos que a gente tem aqui na Somos, eu fico... dá vontade de chorar, às vezes, em alguns atendimentos pelo material que você vê e é tão simples, aquela coisa pequena ou mal explorada também, acho que tem esse aspecto. Estou trazendo isso porque me lembrei, né, de uma escola que visitei que foi muito triste e estou pensando o quão forte é o discurso para uma escola que possui, né, o Eduol, de mostrar isso na hora do atendimento, de fazer a família ver mesmo como que funciona o digital, esse livro, as atividades, essa coisa que você falou do aluno interagir. Realmente é um argumento muito forte para o momento da matrícula, né? Sim. Com certeza, com certeza. A gente tem uma senha degustação que a gente pode compartilhar com as escolas, mas a escola também pode colocar o pessoal da secretaria como um aluno teste, né? Coloca ali dentro de uma turma e daí ele consegue navegar, é super intuitivo, é muito fácil ali e realmente, quando a gente mostra a Plural com todo o recurso que tem, assim, não tem ninguém que não brilhe os olhos ali, como a gente está realmente à frente, assim, nessa parte de plataforma, de tecnologia, né? Como a gente está saindo só do livro didático, mas não vamos sair, porque é super, super importante, mas como que as plataformas realmente vieram para ficar, para contribuir aqui para as aulas. Eve, eu tinha algumas perguntas aqui, mas que eu vou abortar, porque a gente está recebendo mais perguntas aqui do pessoal, e acho que é muito interessante, tá? Algumas talvez mais fáceis, outras nem tanto. Olha essa aqui, ó. Nos livros do Eduol, tem inteligência artificial, como na ferramenta que tem no Plural, para outras disciplinas? Uma pergunta. Temos sim. Temos ali o Plu, que é aquele bonequinho roxinho que fica no canto direito. Ele é a inteligência artificial da Somos, tá? Então, eu tenho tanto para English Stars quanto para Eduol. É uma ferramenta que nós lançamos esse ano, a gente lançou na BET do ano passado, as escolas começaram a usar esse ano e as possibilidades são infinitas também. Eu consigo, por exemplo, pedir para fazer 5 questões dissertativas sobre o texto da página 65, ele já gera ali. Eu consigo gerar imagens, eu consigo fazer resumos, eu consigo resumir aquele capítulo do livro por tópico. Então, eu consigo fazer muita coisa ali que adianta muito a vida do professor, o lado do professor ali, e o aluno também consegue brincar.
ali na Muito ferramenta. bom. E sobre essas ferramentas, Eve, os pais têm que pagar alguma coisa à parte ou tudo isso já está incluso na oferta? O pai não precisa fazer uma assinatura extra, pagar uma a mais, não existe isso? Não, nem a Bucar, nem a Mental App, que é a plataforma gamificada, que tem no Edual também, nem o Plu, nada disso é cobrado à parte. Isso é dentro da oferta e dentro do planejamento de aula, inclusive. Isso faz parte do pacote da metodologia. Legal, então está aqui respondido para a Alexandra, que perguntou sobre essa assinatura do Bucar, tá? E tem um depoimento que vale a pena ler da Mariane aqui, que é Marliane, que é: iniciamos este ano com o Edual e ainda estamos caminhando, mas já percebo que colheremos bons frutos, pois contamos com uma assessoria excelente, o Murilo. Ah, maravilhoso. O aplicativo Bucar é muito interessante e o incluímos em nosso projeto de leitura. Então existe também essa coisa de você associar uma ferramenta a uma coisa que já existe na escola? Claro, claro. Existe sim. São mais de 1000 títulos, né? E ali, dentro do planejamento de aula, ele prevê 2 momentos por mês. Mas eu tenho muita coisa ali para trabalhar. Então, tem escolas que usam a Bucar. Eu vou fazer um dia de ação de graças. Aí eles atribuem o livro e fazem um projeto da escola, do ano escolar, envolvem todos os professores ali com o dia de ação de graças. Eu vou fazer um projeto aqui do dia do livro, né? Então, tá envolvendo todo mundo ali. Às vezes pegam o mesmo título em português e o título em inglês na Bucar, porque a Bucar também traz títulos clássicos ali. E daí eles têm a oportunidade de ver as duas histórias em línguas diferentes, né? Ali com carinhas diferentes das edições. Super rico. Pode usar sim. Legal. A Aparecida trouxe aqui uma dor que ela sentiu relacionado à assessoria. A assessoria do Edual é ótima, porém os feedbacks ficam um pouco falhos devido ao tempo por atender 2 unidades local. Existem escolas, por exemplo, com mais unidades que pode ser que exija uma adaptação da assessoria, um nível diferente de atendimento? Claro, claro. Quem que perguntou? É a Aparecida Marta Oliveira, não sei de que escola que ela é, tá? Aparecida, se puder mandar aqui, vai ser legal, tá bom? Isso, Aparecida, eu vou pedir para você conversar com o seu assessor pedagógico, não sei quem atende você, mas a assessoria, o processo de assessoria, é claro que a gente tem um formato, que eu falei para você, são 3 visitas ali no ano, temos reuniões mensais para bater o planejamento, mas a assessoria e a escola é um projeto de relacionamento e um projeto de confiança. Se você falar para o assessor que ele precisa ficar um dia a mais, porque além da visita pedagógica, ele precisa fazer uma capacitação, uma reunião de pais, tal, é lógico que a gente vai ficar, né? Se o assessor perceber que teve uma troca de professor no meio do ano, o professor está com muita dificuldade, ele vai lá apagar o fogo da escola, né? Então, a gente precisa aqui trabalhar numa forma de confiança mesmo. Então, esse ano eu estou precisando de mais ajuda nisso. Na minha campanha, a minha turma da secretaria aqui não está entendendo muito o programa. Vamos fazer um treinamento aqui só para a secretaria? Vamos fazer. A gente precisa fazer uma reunião de pais. Vamos fazer. Então, é preciso que você fale com o seu assessor o que você está precisando, o que você entende como necessário e que vocês cheguem aí a um acordo de como ser atendido, né? Eu acho que não sei se é o primeiro ano que você está usando, mas o primeiro ano é um namoro mesmo, né? Então, a gente vai entendendo ali o que a outra pessoa precisa, como que a gente pode ajudar mais, como que a gente contribui para o desenvolvimento da escola. E uma coisa é fato, quanto mais vocês precisarem da assessoria no primeiro ano, menos vocês vão precisar nos próximos anos. Então, o ano 1 é o ano que você precisa ligar para o assessor, mandar mensagem, todo dia, se for preciso, falar com o assessor, pedir ajuda, porque isso vai gerar uma segurança na escola que ela vai seguir muito melhor depois do primeiro ano. Tem mais um depoimento aqui da Lúcia, diz que em Viçosa ela usava muito pequenos vídeos de aulas de inglês do Edual para as famílias que procuravam a escola para matricular os filhos. E que era o cartão de visitas lá da Lúcia, né? Obrigado, Lúcia, aqui, um abraço para vocês de Viçosa. Não eram vídeos preparados, não, mas das aulas do dia a dia, foi o comentário dela aqui. E aí, como a gente está falando, né, um programa para deixar o discurso ainda mais forte nessa questão de matrícula no bilinguismo e tal,
Tem aqui uma dúvida, que eu acho que é dúvida de muitas escolas, para não errar mais. Qual é a diferença de uma escola que pode se declarar como bilíngue e uma escola que não pode? Ela tem um programa bilíngue e não necessariamente é uma escola bilíngue. Você poderia falar sobre essa diferença? Claro, claro. Aqui nos programas, nos sistemas de ensino bilíngues da Somos, o English Stars e o Eduall, eles não transformam a sua escola numa escola bilíngue, tá? Embora ainda a gente esteja num processo aí de homologação, né, para entender o que não é bilíngue, as escolas que podem falar que são escolas bilíngues são escolas que têm outras matérias sendo ministradas em inglês. Então, eu tenho o professor de geografia que dá aula de geografia em inglês. Eu tenho o professor de matemática que dá aula de matemática em inglês. Eu tenho o professor de história que dá história em inglês. Existe uma porcentagem ali. No ensino infantil eu tenho mais inglês para menos português. Nos anos iniciais isso vai se equilibrando. Nos anos finais eu tenho mais português para menos inglês, tá? Então eu tenho ali uma regra de porcentagem dependendo do segmento. Eu tenho a obrigatoriedade de lecionar outras matérias em inglês, tá? No Eduall e no English Stars, quem ministra as aulas de inglês são professores de inglês. Ou ele é um professor pedagogo, ele é um professor formado em letras, mas ele é um professor de inglês. Ah, mas eu vou ter a matéria lá do ciclo da água, ou vou construir um instrumento musical, tal. É o professor de inglês que vai ministrar esses outros conteúdos em inglês, tá bom? Então, essa é a principal diferença. Nós estamos dentro da carga horária de inglês, a gente trabalha com uma carga horária estendida, 3 aulas para English Stars, de 3 a 10 para Eduall, mas é carga horária de inglês estendida e não outras matérias em inglês, tá? Maravilhoso. Para mim ficou claríssimo, espero que tenha ficado para as escolas também, assim não tem mais dúvida, né? Só para a gente concluir aqui, a Aparecida, que comentou da assessoria, ela é do Colégio Franciscano Santa Isabel, Bandeirantes, Paraná. Então, isso, do João. Registrado, do João, tá? Aparecida, seu assessor é o Pede João. Pede socorro para o João, Aparecida. Que a gente vai Pede socorro para o João. João é maravilhoso. Tenho certeza que ele vai te ajudar aí prontamente, tá? Ele é super disponível também. Legal. Nosso tempo já foi, eu estou até preocupado agora para a gente não se atrasar. Eu queria muito apresentar também a campanha de matrículas que foi desenvolvida para soluções bilíngue, porque a escola, além de ter todo esse discurso que a gente trouxe aqui, eu consegui até elencar alguns tópicos. Por exemplo, abordar, né? Como eram as aulas de inglês no passado e como são atualmente, com foco na questão da oralidade, a abordagem Clio, as 4 habilidades da língua, as competências do século XXI, que eu acho que também podem ser abordadas nesse discurso, né? Falar sobre as aulas serem 100% em inglês, falar sobre o apoio que o professor recebe, como essa aula é executada, falar sobre a parceria internacional da Macmillan, coloquei esse tópico também aqui e, com certeza, todos os recursos tecnológicos, né, que a gente tem, como você trouxe aqui, o Bookear, o Plural, eu sei que tem gamificação também, né, dentro do Eduall, a participação da família, como você citou, que ela vai ver o aluno fazendo, então eu elenquei esses tópicos que eu acho que são tópicos para a escola conhecer, explorar, o time tem que explorar isso na abordagem quando for falar com a família e não só no momento desse atendimento do tete-a-tete, mas como você estrutura isso no site da sua escola, na sua rede social, como você mostra isso de fato, para que o programa bilíngue que você adotou, está prestes a adotar, de fato seja impactante, que traga novos alunos, que faz os alunos que estão quererem continuar na escola. É isso que a gente deseja com o nosso programa aqui, né? Estou certo aqui na minha lista? Você acrescentaria alguma coisa? Não, acho que foram os pontos que falamos mesmo. Legal, tá bom. Então, para terminar, a gente queria trazer a campanha que a gente desenvolveu, né? Que fala sobre estar nascendo uma nova geração de escolas. A escola que contratar alguma solução bilíngue da Somos vai ter acesso a essa campanha, formada por uma série de materiais, né, de vídeos, de posts, de cartazes, para você explorar bem aí essa solução. E eu quero apresentar para você o vídeo que a gente desenvolveu. Vamos para a tela, assista ao vídeo, quero o seu comentário aqui também para saber a sua opinião. O tempo não para. E quem vive a educação todos os dias já sabe. A escola não pode ficar parada no tempo. Além das disciplinas tradicionais, a educação hoje deve compreender o indivíduo em sua integralidade. Como um ser que pensa,
reflete, sente e sonha. O cidadão de amanhã, que é o aluno de hoje, precisa despertar suas múltiplas capacidades. Ele precisa saber ouvir e se expressar, equilibrar razão e emoção. Precisa exercitar sua capacidade de ser exemplo e de liderar. Tudo isso tem sido exigido pelas novas gerações de alunos e de famílias. O que exige uma nova geração de escolas, capaz de oferecer um conjunto de habilidades que nunca foi acessório na educação e nunca foi tão essencial. Esse vídeo traz aí, né, no final todas as soluções, mas é claro que a gente tem essas peças adaptadas se você é uma escola que tiver só uma solução bilíngue, por exemplo, né? E eu trouxe algumas artes para apresentar para você. John, se puder manter na tela, olha só essa peça que bonita. Somos uma nova geração de escolas. A gente traz um texto que diz: uma escola capaz de oferecer um conjunto de habilidades que nunca foi acessório na educação, sempre foi fundamental e nunca foi tão essencial. Escola exemplo, aqui tem Eduall ou English Stars, dependendo da solução que você adotar, e se tiver outras soluções, também é uma campanha que funciona para as outras soluções também, tá? Especificamente sobre Eduall, olha o texto que a gente preparou. Uma nova geração de escolas precisa saber ir além dos seus próprios muros, quando isso for necessário. O domínio de uma língua estrangeira coloca o estudante em outro patamar, em condições de disputar vagas desejadas no mercado de trabalho. A língua inglesa faz parte natural da formação dos adolescentes e dos jovens, por meio de atividades lúdicas com as quais eles estão habituados. Mas é preciso ir além disso. É fundamental fornecer autoconfiança na tarefa de se comunicar com falantes estrangeiros. O programa bilíngue Eduall integra o aprendizado da língua inglesa ao cotidiano escolar, fazendo com que ele ocorra de maneira natural, sendo assimilado juntamente com outras disciplinas que compõem a grade. É um projeto articulado no presente, mas que visa, sobretudo, o futuro dos nossos alunos. Um futuro no qual eles poderão agir com espontaneidade e segurança. Isso nunca foi acessório e nunca foi tão essencial, tá? E aí a gente tem várias peças, né? Um saber em dobro, isso nunca foi acessório, isso foi tão e nunca foi tão essencial. Aqui tem Eduall. Um saber aos poucos, eu não vou ler os textos por questão de tempo, mas só para você conhecer que você tem várias peças falando sobre os diferenciais, falando da oferta do Eduall, como ela funciona, trazendo destaque, né, para esse recurso dentro da escola, tá bom? Então, estou finalizando aqui com a campanha para mostrar para você que você é uma escola que está muito munida de recursos suficientes para você atrair novos alunos, fidelizar os atuais alunos, use com força essa proposta do programa bilíngue. Quero dar um último recado para a Alexandra, colocou aqui no grupo. Pelos comentários, sinto que precisamos explorar mais as ferramentas do Eduall. Estou vendo aqui que a assinatura do Bucar custa em média R$350 por mês, e se está no plural e o pai não paga, é também um ganho, um gancho para matrículas, para valorizar o investimento do pai, né? Tanto a Bucar quanto a Mental App são plataformas caríssimas, né? Então, a gente ter isso plugado, com certeza, é algo para explorar. Pois é. Então, tá aí, Alexandra, explora mesmo, e você que está assistindo da sua escola, compartilhe isso com o seu time, tenho certeza que vai fazer uma evolução gigantesca no seu argumentação para a campanha de matrículas, tá? Os últimos... Eve, você tem mais algum comentário que você gostaria de trazer aqui ainda dentro desse tema que ficou para trás? Não, Rafa, só agradecer mesmo a parceria de todas as escolas, os comentários e falar para vocês usarem da assessoria, né? Estamos aqui realmente para dar todo o suporte que vocês precisarem nesses anos de implantação, ou para as escolas mais velhas também, seminovas também. Tá para todo mundo, né? Beleza, então é isso, gente. Mande aí os seus últimos recados aqui também no chat, manda o seu coraçãozinho para a Evelyn. Se você gostou, manda um hashtag Volta Evelyn, para a gente trazer ela sempre para cá, porque é sempre muito bom ter você aqui. E eu quero dar aqui alguns últimos recados do nosso programa. Lembrando a você que a gente tem um grupo de WhatsApp para você participar, interagir com a gente, receber os próximos conteúdos, né? Quando a gente finalizar a EM Week, você vai continuar estando por dentro do que acontece na EM, então acesse o grupo e não esqueça. E esse recado eu quero enfatizar bastante. Vai aparecer aqui, agora embaixo na tela, um QR Code que vai levar você para o nosso ambiente de pesquisa, saber a sua opinião, a sua avaliação sobre o nosso conteúdo, mas principalmente
tem um formulário de interesse ali. Se você está assistindo esse programa, quiser ter interesse de que alguém do nosso time fale com você sobre o Eduol, fale com a sua escola sobre o English Stars, manda agora lá o interesse. Se você já respondeu, mas esqueceu de marcar esse item, diz lá que você quer falar especificamente sobre um programa, uma das soluções bilíngue da Somos. Nosso time vai entrar em contato com você para você fazer parte, né, dessa grande comunidade de escolas que estão usufruindo de benefícios incríveis, que estão construindo alunos, né, formando alunos para o contexto tão exigente da nossa sociedade atual. Então não deixe de entrar lá na nossa ficha e marcar o seu interesse, tá bom? Quero terminar também fazendo um convite. Daqui a pouquinho a Tânia vai estar aqui com a gente falando sobre como transformar o sistema de ensino em um argumento para matrículas. E à noite, a nossa palestra muito especial para você compartilhar com todos os professores. A gente marcou às 19 horas exatamente para que todos consigam assistir. É com a Adriana Ramos, ela vai falar sobre a relação família-escola, que é uma aproximação necessária em tempos atuais. Está aí o convite, tá bom? E para fechar, a gente tem o Chico, que trouxe uma fala também, um convite que ele especialmente quis fazer. Vamos assistir. Manhã intensa, né? Agora vocês terminaram com o Rafa e com a Evelyn e vão almoçar. Mas logo depois do almoço, vocês vão me encontrar, porque eu vou substituir Luciana Feschi, que vai falar com a Tânia e com a Adriana, e eu vou falar com a Alessandra sobre como transformar o programa socioemocional em um argumento de matrículas. Então, almoça tranquilo, descansa e volta às 14h30 comigo e com a Alessandra. E à tarde promete, porque depois tem Luciana com Tânia Fontolan às 15h45 e uma noite super especial onde a Lu vai receber a Adriana Ramos para falar sobre relação família-escola. A gente se vê daqui a pouco às 2h30. Até já! Valeu, Chico, e muito obrigado, Evelyn. Obrigada, Rafa. Foi um prazerzaço estar com você aqui. Sempre aprendo muito, sempre é muito gostoso e espero que as escolas também aproveitem, né? Muito obrigada, gente. Aproveitem aí a EM Week. Obrigada, Rafa. Obrigado. E você que participou aqui com a gente, obrigado também pela sua audiência. Obrigado por vocês que fizeram os comentários, mandaram as perguntas, tornou ainda mais rica a nossa conversa. E não termina aqui. A gente vai para o intervalo agora no horário do almoço. Daqui a pouco a gente volta. Às 14h30, como o Chico convidou, a gente tem mais um programa e a gente espera por você. Até lá. A EM inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a EM encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos. Tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil. E só é possível porque a EM é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A EM conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a EM é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à EM Week 2025.